possamos estar sempre obedientes ao Senhor e a observar a sua palavra e fazer tudo aquilo que Ele manda. Que Deus hoje nos abençoe. E nesse momento, eu peço aos irmãos, se coloquem em pé, vamos orar mais uma vez. Vamos orar pelo nosso dia, pelo domingo, pela noite, que possamos estar todos aqui à noite. Também pela a presença do pastor Manuel que está aqui conosco. E que a gente esteja atentos aos ensinamentos. Essa oração, com o nosso irmão Marcelino. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos na tua casa, buscando, Senhor, aprendermos mais e mais a tua palavra, os teus ensinos, para que possamos, Senhor, avançar na tua obra aqui, neste lugar, nesta comunidade, no Brasil e no mundo. Abençoa, Senhor, todo o nosso empenho, nosso esforço, para que possamos assim produzir frutos que venham glorificar o teu nome. Seja, Senhor, com o culto de logo mais à noite, com cada irmão que se faz presente nesses trabalhos, seja com a direção, cada departamento. Abençoa o pastor que está retornando de suas férias, nos trazendo, Senhor, assim, a alegria da sua presença e os ensinos da tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos dá uma escola bíblica dominical mais e mais atuante e nos firmando na tua palavra. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acrescentar que agora o pastor vamos trazer os É bom retornar e voltar depois. O nosso assunto é o 3.1 da nossa apostila sobre negação da declaração por amar os prazeres e deleites. Nós passamos 2 semanas e paramos no parágrafo logo depois de todo poder é dado no céu e na terra. Mas nós vamos começar novamente para termos bem apropriado o assunto do nosso estudo. O texto básico é: mas aqui vive em deleites, vivendo está morta. É uma afirmação da Bíblia de que quem vive em deleite pode até pensar que está no auge da vida, mas na realidade está morto, ou a vida está morta. Os prazeres e deleites têm exercido uma grande pressão para que os cristãos venham negar a declaração de amor proferida para com o Senhor. Às vezes nós não imaginamos, mas geralmente a pressão sobre os deleites, os prazeres da vida, que são justamente o núcleo da carne, é difícil vencer. É complicado vencer esses prazeres. Alguém pode dizer por quê? Porque é uma natureza brigando contra outra natureza. E a natureza da carne, ela é muito mais alimentada do que a natureza espiritual. Nós pensamos assim e ficamos, não, eu tenho Cristo, eu leio a palavra, eu oro, eu vou à igreja, mas isso não diz e não confirma a sua negação por abraçar os prazeres. O texto diz assim: quem vive
pensando que está vivo, né? Nós às vezes pensamos que estamos agradando a Deus e estamos agradando a nós mesmos ou a alguém. Isto é também deleite e prazer da carne. Um dos prazeres humanos mais difícil de ser vencido é o prazer da exaltação. Ser grande, ser especial, ser melhor do que os outros, ser mais bonito, mais eloquente, mais abraçado do que os outros. Isso é prazer carnal. Não que as pessoas não se abracem, porque isso é bom, que as pessoas não se beijem, porque a Bíblia nos manda beijarmos um ao outro, quando diz que saudai uns aos outros com ósculo santo. Agora, a carne não conhece o ósculo santo, a carne não conhece o beijo santo, a carne não conhece o abraço santo, porque a carne é o quê? A carne é pó. Nada de Deus está na carne. Aí alguém pode dizer, mas se o Senhor extrapolou, mas eu confirmo, nada de Deus está na carne, está no Espírito, porque todo o bem que nós fazemos à nossa carne vem do interior, vem do Espírito. Cuidado que nós temos com o nosso corpo, como é aconselhado pela Bíblia, porque é templo do Espírito Santo, mas vem do interior, vem da confirmação do Espírito Santo. Se isso não ocorrer, quantas fontes, quantas forças estão dizendo a você, Deus só quer o Espírito, Deus não se importa com o corpo, e realmente o corpo não vai prestar conta a Deus, mas Deus só quer o Espírito. Então, se o corpo for devasso, se o corpo for pecador, for iníquo, o Espírito também é. Porque não se bota uma semente de feijão lá no interior da terra e vai brotar uva. Se brota da vida do cristão iniquidade, porque o seu espírito é iníquo. Se brota da vida do cristão uma rendição aos prazeres de deleite, porque o seu espírito se delicia com as coisas do mundo. Não é muito difícil nós entendermos essas coisas, é mais difícil conciliá-las, porque as verdades em nós afluem, como Jesus disse, que o Espírito Santo que Ele deu para viver em nós, Ele nos conduzirá a toda a verdade. E tem gente que quando lê isso diz assim, então Ele vai me conduzir a toda a verdade, mas não diz que vai fazer você viver toda a verdade, vai lhe mostrar, lhe conduzir a isso. Olha, a verdade está aqui, a verdade é isso, mas nós temos livre-arbítrio e nós escolhemos. Por isso Jesus disse ao seu povo, quando estava se dirigindo para outros deuses, Ele disse, eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, escolhei-o. Então a vida do cristão é uma escolha, ou viver na graça, ou viver espiritualmente, ou viver nos deleites e pecados. É a escolha. Agora, com certeza, aquelas pessoas que buscam viver o espiritual, essas pessoas crescem, essas pessoas frutificam, essas pessoas desabrocham, embora elas mesmas não vejam, e muitos que estão a observar também não veem, porque só veem o progresso, o crescimento, a atuação e o prosperar da carne. Hoje em dia, eu não sei, a gente treme quando vê relatos na internet sobre pastor
que tomou igreja, pastor que destruiu igreja, pastor que isso, pastora vivendo mais a sexualidade do que a espiritualidade. Nós olhamos assim e ficamos, como é que vai ser isso? Vai se cumprir o que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque esses atos da carne, ele vai minando a nossa fé. Quando nós não deixamos vencer pelas pressões da carne, a nossa fé diminui. E Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A ação da carne para os que nasceram do Espírito é iniquidade. Então, podemos sim, que nós vamos pecar ainda, mas não, o nosso pecado não é um pecado construído, não é um pecado que nos rende a tudo que aparece diante de nossa frente. Nós pecamos sim, pensamentos, palavras e ações, mas nós somos novas criaturas. Então, para não negarmos ao Senhor, nós temos que dar fruto daquilo que nós nascemos. Nascemos de novo, nascemos do Espírito. Então temos que dar esse fruto. Mas o deleite da carne é muito forte. Não pense que é fácil. Muito forte. Quase todos os homens da história da Bíblia foram vencidos. Adão foi vencido. Davi foi vencido. Acabe foi vencido. Salomão vencido. E todos foram vencidos. Alguns que não dão relato de sofrimento. Mas até Paulo foi vencido pelas ideologias do sumo sacerdote, que Jesus Cristo era impostor, que tinha que destruir essa nova seita, e ele saiu para fazer vontade da carne, impulsionada pelos seus líderes. Muita gente fazem as coisas impulsionadas pelos seus líderes, sem questioná-las, sem analisá-las segundo a luz da Bíblia. Isso também eu posso dizer preguiça espiritual, de analisar as coisas. A Bíblia diz que nós devemos reter tudo, aceitar tudo, mas reter o bem do que existe em tudo. Não quer dizer que nós temos que absorver tudo e usarmos tudo que nós olhamos e observamos. Temos que olhar, eu digo que o crente é feito uma baleia. A baleia tem a boca muito grande, um animal que tem a boca maior, mas ela abre a boca assim e o que tiver em redor de uma distância, ela coloca dentro de si. Quando tem um cardume de peixe, mas às vezes no meio do cardume dos peixes tem um tubo, tem uma alga, e a baleia fica ali com a boca cheia, abraçou tudo, mas vai se alimentando do peixe e depois joga fora as madeiras e as algas. O crente é assim, podemos observar tudo, mas isso me serve, isso não. Essas coisas são de Deus e essas não. Então, temos sabedoria suficiente para fazermos isso. Temos um poderoso Espírito Santo em nós para nos dizer: joga fora isso. Quando a carne está prevalecendo, nós dizemos: Senhor, tu não queres, mas eu quero assim mesmo. E isso é um desastre para as vidas. Eu estou sabendo, Senhor, estou entendendo que tu estás me dizendo que não quer, isso não deve ser feito, mas eu não posso deixar de fazer. Aí prova uma dominação completa da carne sobre a vida. Dominação completa.
Por isso, os prazeres e deleite são poderosos em relação às pessoas a manterem fiéis a Deus. Manterem fiéis a Deus. Imagine Davi, homem que foi comprovado a escolha divina em relação à sua vida, louvado pelas mulheres. Quando Davi chegava, entrava, as mulheres diziam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Cheio de honra, mas não descobriu que aquela honra vinha de Deus. Quando ele esqueceu a fonte da espiritualidade, ele lá no palácio, porque em Jerusalém tinha uma ordem para as habitações. O palácio do rei ficava na parte mais alta. Aqui é diferente, né? Aqui nos morros moram as pessoas de pouco poder aquisitivo, e ou no plano as pessoas com mais poderes aquisitivos. O rei morava em cima, o palácio era feito na parte mais alta do morro, e as outras autoridades iam descendo. Então Davi, lá de cima, olhou para a casa do capitão Urias, que estava na guerra, e viu Betseba tomar banho. Se Davi estivesse envolvido pela consciência espiritual e tivesse poder para se desvencilhar da pressão dos prazeres da carne, ele podia olhar para Betseba, tomar banho, e aquilo não mudar o ritmo da sua vida. Eu fico conversando às vezes com a irmã Diná, e a gente vê situações de igrejas que não permitem que mulher faça isso, faça aquilo, que vista um vestido, uma saia menos curta, mais curta, e outras coisas mais, calça comprida. Eu fico observando, e às vezes as autoridades estão em cima e suspendem. Eu fico pensando, será que essas pessoas não se controlam como Davi em ver uma perna de uma moça ou de uma mulher mais saliente do que é demais? As mulheres e os homens têm de ter a consciência de que não pode suscitar em lugar nenhum, principalmente na igreja, o acúmulo do desejo da carne. Então as mulheres realmente devem se vestir ordenadamente. Mas se as pessoas não podem ver uma perna a mais, um palmo de coxa a mais fora, então essa pessoa está comprovando de que são refém do desejo da carne. Davi ficou refém desse dever e olhou e pensou: que mulher bonita, que mulher desejável. Mas a mente cristã dele, a mente religiosa, disse para ele: é mulher do capitão Urias e tu não podes fazer isso porque é adultério. Deus já disse que aborrece o adultério. Mas ele ouviu isso, claro. Ele entrou nessa guerra aí, o corpo, a mente, entrou nessa guerra, mas o desejo e os prazeres foi acima do poder da fé. E isso é mesmo que desmoronar uma vida espiritual. Então Davi disse: olha, manda aquela mulher ir para o palácio.
e recebeu no palácio, a possuiu, a engravidou. E os desejos da carne, ele tem uma coisa que às vezes as pessoas não notam. Pensam que faz um e está completo. Não, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O entregar na carne chama você para outras transações carnais. É o que aconteceu com Davi. A mulher chegou e disse: olha, Davi, eu estou grávida e o meu marido vai chegar da guerra. O que é que vamos fazer? Quando ele chegar da batalha, eu estou barriguda. Era um problema para Davi. O rei, amado e respeitado pelo povo, engravidou a mulher de um capitão que estava na guerra. Então, maquinou. Os pecados que nós cometemos hoje maquinam outros amanhã. O desejo da carne e dos prazeres de hoje possa nós termos outros erros amanhã. E qual foi o erro de Davi? Pensou: não, eu vou chamar o capitão Urias, como rei eu posso dizer que ele sai da batalha e passa um fim de semana com a mulher. Olha a mente dele, a mente carnal. Esse homem está um tempo fora de casa sem a mulher. Se ele vier, com certeza ele vai ter um ato sexual com ela. E quando voltar para a batalha e ela dizer que está grávida, está tudo correto, tudo certo. É aí que eu digo que quando nós pensamos em fundamentar as nossas ações, os nossos projetos, tanto espirituais como materiais, em cima dessas coisas, nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus não. Deus já não conhece. E Davi chamou o capitão, pronto, meu rei, ora Urias, eu sou seu amigo, a carne não tem amigo. Alguém diz assim: mas seu amigo, existe amizade entre homem e mulher? Só amizade? Existe. Mas se for arguída na carne, essa amizade ele vai passar disso. Mas o Davi disse: eu sou seu amigo e quero que você descanse. Me informaram que o seu trabalho lá na guerra é muito bom, então você vai passar um final de semana com a sua mulher. Eu fico pensando, quem tinha mais terror espiritual era Davi ou o capitão? Esse capitão não é Bolsonaro. É porque o capitão olhou e disse assim: ó, meu rei, eu não posso usufruir do prazer de estar com a minha mulher, com meus companheiros morrendo lá na campo de batalha. Eu vou ficar aqui no palácio mesmo, esse final de semana, depois eu voltarei para a batalha. Aí o rei disse: complicou as coisas. Eu fico pensando, quem teve mais teor espiritual, o rei ou o capitão? Aí o rei disse: não tenho o que fazer. Aí vem novamente a prática de outros erros para encobrir os primeiros. Mandou uma carta para Joabe, que era general, disse: olha, bota esse rapaz no ponto mais difícil do combate, para que ele morra, para que não volte. E o Joabe fez isso, e Urias realmente morreu. E Betseba ficou lá no palácio como mulher de Davi. Vejam, um homem viveu isso tudo e recebeu. Eu digo, devemos sempre estar atento à dificuldade, à pressão que os prazeres
traz à nossa vida, que Davi fez tudo isso, era um homem considerado homem segundo o coração de Deus. É difícil de engolir isso. É difícil de aceitar isso. Homem segundo o coração de Deus fazer tanta atrocidade. Mas por quê? Se rendeu aos prazeres e deleites. Então, se você não quer causar atrocidade na sua vida espiritual e também na sua vida material, não se entregue aos deleites da carne. Porque não há como mudar a situação. Se entregar, vai passar pelas mesmas coisas que Davi passou, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não existe ninguém melhor do que Davi no mundo, mas eu também posso dizer, não existe ninguém pior. Então, a nossa postura é atencionar bem para o que nós somos, para o que nós estamos produzindo. Quando essas propostas da carne vier forte, nós temos a postura de dizer: eu sou de Deus. Como é bom você poder dizer isso. Eu sou de Deus. Quando os vendavais, as tribulações, as perseguições, o impulso para o pecado, a prostituição, a lascívia, chegar perto de você, lhe oferecer um banquete carnal, você dizer assim: eu sou de Deus. E Paulo diz que, infelizmente, tem cristão na mesa de Satanás. E ele diz: olha, não pode estar na mesa de Satanás e na mesa de Deus. Nós não podemos ser de Deus, ser espirituais, nos alimentando com as coisas da carne. Se há desastre na vida espiritual, as estrelas vão cair no céu com liderança de muito respeito, mas inclinaram-se para as coisas da carne e vão cair. Liderança que você pensa que ele já está no céu. Liderança que muitas pessoas até cultuam eles, vão cair. Então, irmãos, é necessário nós termos o cuidado de vermos e sabermos a isca de Satanás está flutuando no reino da nossa vida, flutuando, mas nós não somos peixes sem alimento, porque senão nós vamos correr para a isca e ficaremos ferrados. Porque nós não partimos para a isca da carne? Porque nós alimentamos do pão do céu. Nós temos uma mesa farta, a mesa espiritual, que Deus nos fornece gratuitamente. É só você pedir: Senhor, dá-me isso. E Ele afirmou: aquele que pede, recebe. Agora as pessoas pedem, às vezes: Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá isso, me aproxima daquela mulher bonita. Aí você está pedindo mal. E a Bíblia diz: perdeu e não recebeu, porque pediu para gastar em seus deleites. Então, os deleites fazem com que nós negamos. A palavra diz assim: Senhor, eu te amo. Deleites fazem com que nós negamos. O que eu quero trazer à mente e coloco na minha também é o cuidado de sermos ludibriados pelo inimigo e pegarmos o pão que o diabo amassou e trazermos para a mesa que chamamos de Deus. Pode acontecer? Pode sim.
Qual o exemplo? Davi, Salomão, Sansão. Qual o exemplo? Então, não é fácil. Por isso Jesus disse assim: orai e vigiai. Sim. Mas aí entra exatamente essa palavra que o Senhor falou. Olha o exemplo. Se nós olharmos esses exemplos e vigiarmos, né, buscarmos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, podemos não cair com eles. Esse exemplo é importante para nossos ensinamentos hoje. Conversando com o Fábio essa semana, algumas coisas, e aí a gente fala exatamente, principalmente nessa questão de relacionamento, né? Muita gente, que nem o Senhor disse, pede, me deu um carro, me deu um amor, me deu uma companheira, mas não pede direito. E aí muitas vezes vem um companheiro, ou então vem um carro, não sei, que vai prejudicar a sua vida e vai atrapalhar o seu caminhar cristão, porque a palavra diz que trevas e luz não se unem. Então, quando a gente não pede direito e vem qualquer coisa, acabamos nos prejudicando por não vigiarmos diante disso. E é muito importante que estejamos nessa vigilância. A observação nossa sobre o que é bom e o que é ruim, carnalmente tudo é bom. Espiritualmente tem coisa que serve e tem coisa que não serve. Então o cuidado nosso e a identidade, a compreensão. Eu sou um ser espiritual. Então as coisas materiais com certeza só irão denegrir, atrasar a minha evolução espiritual. Então é carnal, vamos rejeitar. E as coisas carnais, elas são como Jesus disse, que a fé pode ser como um grão de mostarda. A carne também começa como um grão de mostarda. Mas se no seu pisaco de plantação você olha a semente, tem uma semente de mostarda, ou uma semente que vai tomar muito espaço na área espiritual de sua vida, você vai ter que jogar fora. Tem que jogar fora. É isso que eu digo, a escolha é o vigiar. Jesus nos disse que no mundo tereis aflições. Essas aflições maiores são impulsionadas pelo amor ao prazer e ao desejo. E porque só é vencedor dessas coisas quem vence a carne. E até pessoas regeneradas por Deus ainda são crentes e carnais. É complicado, não é fácil. E aquilo que não é fácil deve ser bem analisado, bem observado e feito com confiança. Mas não, mas isso é uma besteirinha. Não, mas se nós observássemos tudo aquilo que nós fazemos, nós também temos a mente de porta aberta para todas as coisas. Mas se nós fecharmos a mente para as coisas ruins, para a maledicência, para o prejulgamento, para a acusação, fechamos a porta para isso e não abrimos para a misericórdia, o perdão, a compreensão, aí nós vamos ter dificuldade. Porque fazer uma vitamina de banana, tem que faz, banana com tomate, tem que faz, pode apostar. Fazer um licor de uva com erva moura, são coisas que não dá para misturar. Como a fé e a verdade, a fé e a misericórdia não pode se misturar com as coisas impulsivas que vêm para nós. Como
eu conheci um irmão, eu fui pastor dela, e uma irmã que dizia assim: olha, comigo é assim, bateu, tomou, e pisou no meu pé, eu também piso no pé com mais força. Quer dizer, isso, claro, que são pessoas que vivem impulsivamente. E quem vive impulsivamente não tem como controlar os desejos, as vontades e as ações. Vive para exercer aquilo que acha que deve ser. Essas pessoas, eles fecham as portas da consciência para não conhecer a verdade, para não se submeter à verdade. E quando nós erramos, a maior coisa que faz com que nós nos desvencilhamos, sermos perdoados do erro e perdoarmos a nós mesmos desse erro, é a humildade. É sabermos que realmente somos culpados. Mas dizer, não, todo mundo faz, por que eu não? Não, isso é normal. Eu vejo outra pessoa fazer. E um dos erros mais gritantes que eu acho é quando uma pessoa é acusada ou apontada, imediatamente eu digo: você também faz. Mas quem que não faz? Você também faz. Isso é uma situação de defesa das coisas que não deveria ser feito. E quando nós defendemos aquilo que não deveria ser feito, nós estamos defendendo o que não presta. Estamos defendendo o que não é normal na vida cristã. E estamos colhendo figos de mangueira. Deleite carnais, deleite da vida, prazeres da carne. É o maior obstáculo, é uma montanha. É uma montanha na vida da gente. E nós precisamos ultrapassar. E Jesus diz assim: é a fé, só a fé pode ultrapassar essa montanha do desejo carnal e dos prazeres. Só a fé. Tem um monte na frente de desejos carnais, de vontade carnais, de deleites, tem um monte na sua frente. Você escuta Jesus dizer: se tiver de fé tamanho do grão de mostarda, direi a esse monte, transporte para o mar, e ele obedece. Nós não podemos analisar que Jesus nos ensinou que nós vamos fazer uma estrada e tem um monte lá, e eu tenho fé em Deus e vou dizer o monte que saia. O hiperbolismo da fé não traz vantagem nenhuma. Mas esses montes de dificuldade, de pressão das coisas carnais sobre nossa vida, nós podemos, pela fé, dizer: monte, desaparece daqui, porque eu não fui feito para isso. Jesus Cristo não morreu na cruz para eu cometer isso. Jesus Cristo não me chamou para eu dar exemplo de carne, me chamou para eu dar exemplo espiritual. Então, podemos falar, isto é de se esperar, porque Jesus nos alertou que iríamos sofrer esta pressão, a pressão das coisas carnais, quando nos adverte que no mundo teríamos aflições, e também disse que o reino eterno é para os que vencerem. Essa expressão de Jesus Cristo nós observamos pouco, quando ele diz assim: ao que vencer darão essas coisas. Ele fala das grandezas do reino, da paz, da eternidade, da alegria, mas diz: aos que vencerem. Então, não há guerra maior do que a carne contra o nosso espírito. Não há guerra maior, a luta maior é essa, dizer não ao pecado. Essa é a luta maior nossa.
e temos a promessa. A promessa é difícil, é quase intransponível o caminho que nos leva para vencer a carne, mas tem uma promessa de quem venceu a morte e venceu a carne. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, se eu vou com meu amigo maior por um lugar e encontro uma dificuldade, ele vai me ajudar a vencer. Sim? Pastor, e vencer não é como muita gente pensa. Tem gente que pensa que ser cristão é não ser tentado, é não ter um pensamento. Não, ser cristão é exatamente isso. Você ser tentado, você ter um pensamento, o pecado bater em sua porta e você dizer: não, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E isso faz você vencedor lá no final. Isso aí. Nós podemos observar que até no céu alguém foi tentado e se rebelou contra Deus. Veja aí. E Jesus disse assim: eu não vos chamei para ficar descansado, não, sentado. Não vos chamei para isso. Eu não vim trazer sobre vós paz. Veja, ele disse: eu sou o príncipe da paz. Os profetas disseram: o príncipe da paz. E agora ele disse: não pensem vocês que eu vim trazer paz, mas guerra, mais espada. A Bíblia diz que a espada do Espírito tem dois gumes e vai até a medula da alma. Nós podemos entender qual espada nós queremos, ou a do Espírito, ou a batalha da guerra material, como ele disse: eu vou colocar pai contra filho, filho contra pai. Essa espada existe para quem seguiu a diretriz da carne, a diretriz do pecado. Mas a espada que vai até a medula da alma é propriedade de quem aceitou Jesus Cristo com dignidade e respeito. Tem essa espada. Aí podemos dizer: Deus está por nós. Quem será contra nós? Deus prometeu cuidar de nós. Quem poderá nos tirar da sua sombra? Essas coisas. Agora, ser fiel a Deus, não deixar que a carne lhe domine, é ter poder sobre as vontades carnais, não somente sua, mas dos parentes, das pessoas que querem tirar você do concílio da igreja para levar para diversos lugares. Nós estamos dizendo às pessoas que Deus não tem valor, porque se eu posso deixar a obra de Deus naturalmente para fazer a vontade de alguém, quem é mais importante, Deus ou a pessoa que me criou? São coisas da carne. Às vezes nós nem notamos, às vezes nós ficamos atordoados com: eu fiz isso, fez. Agora, o que é que cabe ao cristão que se deixou vencer pelo deleite da carne e cometeu erro? O que é que tem que fazer? Se humilhar e pedir perdão ao Senhor. E o Senhor está pronto para perdoar, porque o Senhor sabe que a luta não é fácil, mas também Ele sabe que você só foi vencido porque se afastou dele. Isso é uma realidade. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as pressões da carne, a mentira, a ganância, o desejo impulsivo, essas coisas passaram. Tudo se fez novo. A fé em Cristo renova todos os sentimentos. Aquele que ama, ame mais. É esse o preceito
do Espírito. Aquele que mandar você andar uma milha, ande 2. Aquele que forçar e bater no seu rosto, na sua face direita, ofereça à esquerda. Esse significa o impossível para a carne se faz possível ao Espírito. Com essa advertência, devemos nos preparar para muitas lutas, e uma das mais desgastantes é aquela com os prazeres e deleites. Você vai ter que brigar contra filho, vai ter que brigar contra pai, vai ter que brigar contra cônjuge, vai ter que brigar com o mundo todo para se manter fiel. Não é fácil, porque tem 2 brigas difíceis de se vencer, só com Cristo. É a luta contra si mesmo e contra um cônjuge. Porque Salomão podia ter resistido a mulheres e cedeu. As mulheres, eu digo sempre que as mulheres têm que entender que o ministério do homem também é dela. E os homens têm que entender que a mulher que Deus lhe deu não é sua propriedade. Eu já contei aqui os irmãos que numa praça estava uns casais de velhos, e os velhos se aproximaram, ficaram conversando, aí cabelo branco. Quantos anos tem de convivência, de cônjuge? 40, 50, não sei o quê. Aí outro, 50 anos que era minha mulher. Outro, 40 anos que era minha mulher. Tantos anos que era minha mulher. Aí chegou o último e disse: e o senhor? Ele disse: olha, essa mulher aí que Deus me emprestou, eu estou com ela há 55 anos. Veja a diferença minha, mas ele disse que Deus me emprestou. Deus pega assim as pessoas, coloca junto de outra, que Deus sabe que uma vai completar a outra. E essa briga entre si mesmo, a briga entre a mesma carne é difícil. E a Bíblia, a analogia do casamento é que os dois se tornam uma só carne. Já pensou você ficar como lunático, não gostou, tem vontade de bater, bata na sua cara. Ele não gosta de mim, eu não gosto de mim, eu não gosto de mim. É um simbolismo, mas Deus nos deu. Olha, aí Paulo diz: quem é que não ama a sua própria carne? Quem é que não cega da sua própria carne? Então, a vida do Espírito manda que nós entendemos que todas as coisas que recebemos não é por nosso mérito, não é por nossa escolha, mas é Deus que nos alerta e nos dá. Quando nós fazemos a nossa escolha, geralmente erramos. Mas, porque nessa batalha nós lutamos contra nós mesmos para vencermos as nossas vontades e desejos, somos obrigados a crucificarmos para eles, nos crucificamos para eles, porque só depois da cruz se pode afirmar: todo o poder é me dado no céu e na terra. Nós temos que ter uma noção, não por vaidade, nem por exaltação, do poder que nós temos, o poder que é exercido em nós. Temos que saber isso. E quando nós nos crucificamos
para os deleites e para as vontades impulsivas, nós podemos dizer: tenho poder na terra de me desviar deles e tenho poder de estar no céu com o meu Senhor. Só pode dizer isso quem já está crucificado com Cristo. Paulo diz: crucificar esses desejos, essas vontades impulsivas, essas questões de vizinhos maliciosos, essas questões de trabalho. Sabemos que somos perseguidos, sabemos que somos odiados, que o mundo tem inveja de nós, sabemos disso. O crente não é humilhado, não. Eles às vezes brigam, repudiam com a gente, mas é por inveja. Ele queria ter a fé que nós temos, ele queria ter essa segurança que nós temos, de saber que a vida aqui, quando terminar, temos um paraíso a nos esperar. Eles queriam isso, mas não entendem, não sabem. Então eles ficam com inveja de nós, e nós devemos fazer como dizia Jó: o Senhor te repreenda. Dizer como disse o arcanjo Gabriel a Satanás quando disputava o corpo de Moisés, não dizia nada, só: o Senhor te repreenda. Isso é estrutura espiritual, é ter poder na terra e no céu. Todo poder me dado, disse Jesus Cristo. E às vezes nós pensamos que Jesus Cristo tomou aquele poder que era uma coisa única, propriedade única dele. Não, ele quer distribuir conosco esse poder. Que nós tenhamos poder para dizer não a Satanás, sem estarmos crucificados com Cristo. Não teremos força para mantermos para nossas declarações de amor a Deus diante das investidas dos prazeres e deleites. Não há possibilidade de recusarmos os desejos impossíveis que se constituem realização da carne. Sem esse poder, nós não podemos vencer as investidas da carne, dos prazeres e deleites, e seremos seres materiais. E o Espírito, a espiritualidade, estará sepultada em nós mesmos. E assim nós somos receptores de cadáveres, aqueles que morrem sem esperança. E nós não fomos criados para isso. Não nascemos de novo para isso. Nós temos que ter a mente que Paulo teve de dizer: em Cristo sou mais do que vencedor. Olha, se eu for mais do que vencedor, eu tenho que vencer a carne, tenho que vencer os desejos impulsivos, tenho que vencer os deleites. Mas para tudo isso é necessário para também ter a consciência que Paulo teve: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não a vivo para mim, quer dizer, não é minha, mas vivo para Cristo. Às vezes nós olhamos assim e dizemos assim: eu amo meu filho, eu amo minha mulher, eu amo meus parentes, meus irmãos. Esse coração cabe tanta coisa, tanta gente. E às vezes nós não sabemos arrumar os nossos corações em relação a Deus e aos que nós amamos. Nós não sabemos arrumar. E deixamos um lugar bem pequenininho para Deus. Aí alguém cresce no coração. Aí vem a expressão:
sem ti eu não posso viver. Expressão bonita, poética, romântica, mas é uma inversão, é uma expressão não real. Nós não podemos viver sem Deus. Se você colocar Deus na maior parte do seu coração, aí você vai ter força para entender e vencer todas as outras coisas. Mas tem pessoas que Deus ainda está na porta, batendo e dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Mas como é que Jesus vai cear na minha casa, que eu não tenho nenhuma comida espiritual, tudo é carnal? Como é que Jesus vai cear aqui? Se nós queremos alojar Cristo no coração, devemos desvencilhar as coisas que são da carne, porque senão não tem lugar para Jesus. Achamos bonito quando cantamos hino: não há lugar para Cristo, não há lugar para a sua vida e luz, não há lugar para Cristo no coração. A gente acha tão bonita essa expressão, mas será que estamos fazendo uma análise, não no coração do pecador, mas no nosso coração? Que lugar nós demos a Ele? A Bíblia, o dito popular diz assim: o que faz rir faz chorar. Quando as pessoas não entendem o riso da alma, chora o corpo. O riso da alma só pode ocorrer quando ele vê a luz de Cristo, tem uma experiência com Deus e sabe para onde vai, sabe o que deve fazer, sabe o que deve recuar. Jesus está em nós, Ele nos promete nunca se afastar, então não há como nós deixarmos vencer pelas atrocidades da carne e dos deleites materiais. Se estamos crucificados com Cristo, não teremos força para mantermos para a nossa declaração de amor diante das investidas dos prazeres e deleites. Não há possibilidade de recusarmos os desejos impossíveis que se constituem a realização da carne. Se não estivermos fortes espiritualmente, todas as declarações efetuadas ao Senhor serão derrotadas na praça da carne. Se não procurarmos fortidão espiritual, estamos sentados na praça da carne para ver o que é que vai acontecer. E já vi uma história assim parecida. E ver o que vai acontecer, ocorre em negação. Pedro, quando Jesus foi preso, ele foi até o pátio da casa do sumo sacerdote para ver o que ia acontecer com Jesus. O que ocorreu? Foi descoberto e teve que negar: não conheço esse homem. E quando nós não estamos fortificados pelo Espírito, nós estamos a ponto de negar o Senhor. Eu conheço uma história de um rapaz que era crente e trabalhava no setor, e depois foi mudado para no setor que estava vendo falcatrua financeira, estavam roubando. Então, para não fazer a parte da empresa, pegaram aquele rapaz que era crente e botaram no serviço. E o rapaz foi trabalhando tudo, chegou numa das fornecedoras da firma, que estava incluído na corrupção. Aí ele disse assim: você é crente? Você é crente? É? Não. Disseram assim: você é um rapaz correto, não é?
Ele disse, você veio, mas você não veio consertar o mundo não, veio? Aí eu disse, não. Mas disse que você é cristão e crente? Ele olhou assim e disse, não, eu me porto como crente, eu ensino sobre a Bíblia, mas não sou crente não. Pensando já em entrar na corrupção, continuar recebendo propina daquela empresa. Veja, olhou e disse, olha, os que saíram daqui tem isso, tem aquilo, tem tudo, então aqui vai render muito. Se eu disser que eu sou crente, se vim consertar o mundo, ela vai imediatamente, essa firma vai imediatamente me colocar fora. Então, as coisas, o dinheiro, fala desde se essa pessoa estivesse forte espiritualmente, dizia não à corrupção. Mas, quem somos nós para condenar essas pessoas? Não, Jesus disse, eu a ninguém condeno, mas não podemos nunca associar a nossa relação com Deus com essas pessoas. Fraquejou, são dignas de misericórdia. Fraquejou. O dinheiro. Às vezes não é o dinheiro, é o prazer sexual. Faz com que as pessoas neguem a Deus. E para que tenhamos uma força de dizer não ao que não é de Deus, é preciso estar fortemente na espiritualidade. Se não estivermos fortes espiritualmente, toda a oração efetuada para o Senhor seremos derrotadas na praça da carne. Por esta razão, se faz necessário estarmos aos pés do Senhor, para que Ele nos dê forças para, com a força do Santo Espírito, e só nele poderemos conseguir essa fortificação para vencer os prazeres e deleites. Eu queria dizer, isso não me atinge não. Isso eu não sinto, isso não é comigo, isso, depois que eu aceitei Cristo, isso não existiu mais. Eu tenho medo de crente assim. Não, eu não sou perseguido por esse tipo de coisa. Isso não vem para mim. Coitado. Conheço um colega pastor, que foi até da aeronáutica. Nós íamos jogar futebol de salão na igreja, e tinha uma moça bonita que sempre ia com a gente. Ela visitava a igreja, ela ia com a gente. E quando esse pastor fazia um gol, ela corria, abraçava e beijava ele no rosto. Mas eu em mim achava aquilo uma coisa diferente. Mas falei com ele, eu era, parece o vice-coordenador. Aí que ele disse, pastor, aquela cena daquela menina, quer caminhar com intenção, com interesse de ter alguma coisa com o senhor? Não, olha, tudo pode me derrubar, menos mulher. Aí eu disse, o senhor é contrário de mim, porque nada pode me derrubar, mas a mulher pode. Por quê, meu amigo? Eu leio a Bíblia. Desde o início, até Adão, disse, eu vou pessoal, mas não. Depois que ele me deu essa mulher de chato, uma mulher bonita, agora ela vai morrer, eu vou ficar sozinha? Comer também do fruto. Vê a sequência da vida. E eu li numa chapa de caminhão, de caminhão, vi duas coisas. Interessante, e sim, se a mulher foi feita da costela, é boa. Já pensou se fosse feita do filé?
E eu fico olhando direitinho, tem veracidade. A outra é, se Deus criou uma coisa melhor do que a mulher, ficou para ele. Muita coisa que às vezes as pessoas não notam a seriedade de coisa que nós consideramos vulgar. Não existe homem forte materialmente diante de uma mulher. Agora existe homem forte espiritualmente para vencer a pressão da mulher. Aí sim. Mas carnalmente, fisicamente, não há. E nós vemos que os espirituais que não se atentaram foram vencidos. Foram vencidos. E Deus sabia que a mulher era tão importante, ia encher tanto a vida do homem, que Deus deixou Adão passar um tempo sem conhecer. E a declaração de Adão para Eva foi uma coisa que vai ultrapassar os tempos. Quando ele olha aquela mulher bonita, ele diz assim: esta será chamada de varoa, porque ela é carne da minha carne e sangue do meu sangue. É uma declaração que nenhuma outra, nem os poetas até hoje conseguiram fazer uma outra masculina. É mesmo que dizer, eu estou aí em você, o que você sentir, eu sinto, porque a tua natureza é a minha natureza é a sua. Como é bom quando existem duas naturezas que se encaixam no desenvolver da vida material e espiritual. Como é bom! Aí nós cantamos lembra e diz assim: só isso será céu para mim. Eu costumo dizer que o céu começa aqui, e vidas que se entrelaçam pela fé, pelo amor, vivem o céu. Embora algumas mulheres desavisadas costumam dizer que a casa dela, isso é um inferno, essa casa é um inferno. Mas o céu começa aqui, nas vidas que se entrelaçam, que se sacrificam em estar sempre dizendo palavra de amor, sentimento de amor e protegendo aquele que ama, ou aquela que ama. O Espírito Santo de Deus nos conduz a toda a verdade. Os deleites e prazeres de vida enganam sobremaneira as pessoas. Elas pensam que são felizes ao viver, mas o texto acima nos afirma diferente. O texto nos afirma que quem vive os prazeres e deleites são pessoas enganadas e infelizes, que imaginam que estão vivendo bem, mas estão mortos. O crente que está vivendo bem a vida material, usufruindo de prazeres e deleites, e pensam que isso é bênção de Deus, até se confunde. Não, eu consegui isso, consegui aquilo, estou crescendo, estou enriquecendo, isso é bênção de Deus. Às vezes, com certeza, os que vêm para a direita não é bênção, mas eles pensam que estão no auge da vida, mas o texto diz que na realidade eles estão mortos. Por que mortos? Porque estão fundamentados nas coisas mortas. Porque tudo que é do pó é morto, tudo que é da carne é morto. A carne, assim como a fé abre a janela do céu,
a carne abre a janela do inferno. Assim como o Evangelho é libertador, a carne é prisioneira, aprisiona. Assim como a esperança de fazer as coisas corretas vem de Deus, a esperança de fazer tudo em nome da liberdade é o desastre espiritual. O mundo está vivendo nessa pretexta liberdade. Tudo eu posso, mas a vida cristã diz assim também: tudo eu posso. E tem versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Lá em Colossenses, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ela volta também, diz: mas nem tudo me convém. Ali está a diferença de uma mente espiritual e uma mente carnal, de uma mente que se realiza, porque quem tem experiência com Cristo, com a sua palavra, ele sente uma alegria no seu viver, no culto. Eu digo que o culto é o momento mais sublime da vida do crente. Ele sente essa alegria que a carne nunca pode dar. A alegria espiritual excede muito a alegria da carne, porque ela não se acaba. A da carne é momentânea. A alegria dos prazeres e deleite é momentânea, mas a do espírito jamais acaba. É como um rio perene. Suas águas sempre estão umidificando a vida espiritual. Agora, a nossa porção nessas situações é escolher. Nossa porção é escolher. Escolher com segurança. Tomar exemplo dos outros. Aprender com a vida espiritual dos outros. Como eu falei para os irmãos, às vezes o crente chega e fica parado. Nasceu, botou um raminho, mas não frutifica, não cresce, não floresce, porque não olha para os exemplos dos seus irmãos que estão crescendo, segue caminhos diferentes. Como eu contei para os irmãos aqui a história dos 3 burricos. Nós às vezes não temos a certeza, mas Deus envia alguém para nos mostrar. Os 3 burricos saíam de um lugar para outro porque o capim daquela região tinha se acabado. E os burricos saíram. Agora o burrico conversando, é uma fábula. Ali tem, na frente tem um lugar, a gente vai encontrar um lugar, vamos andando, aí a gente vai morrer de fome, vamos andando. E os burricos iam andando, de repente apareceu uma bifurcação. Caminho para a esquerda, caminho para a direita. Aí os burrinhos disseram: qual é o caminho? Aí um disse: é o da direita. O outro disse: não, é da esquerda. Eu vou pela esquerda, eu vou pela direita. O outro não respondeu nada. Fez o burrinho, olhou assim, olhou para o outro lado, tinha uns capim escasso. Ele foi e ficou comendo aqueles capinzinhos, ajudou a seguir. Mas ele pensou: eu não sei, nem ele sabe qual é o caminho certo. Então eu vou ficar aqui, comendo esse restinho de capim e me descansando, porque um desses vai voltar. O que pegou o caminho errado vai voltar. Aí eu vou com ele, com a barriguinha cheia, descansado e com companhia. Aí se contaram os 3 lá, mas com essa situação. Às vezes nós somos burro, os 3 de uma vez. Queremos que a nossa ideia seja, se a ideia é essa aqui, é isso, e não abre mão.
da sua ideia, mesmo vendo que não tem base. O outro, não, eu vou por aqui. Esquerda e direita, parece política. Mas o sábio é não tomar a esquerda nem a direita. É ser centrão. É o centrão. É esperar que um desses que tomaram situações precipitadas voltem. Porque uma coisa ele sabia, isso é sabedoria. Um desses vai voltar. E quando ele voltar, aí nós vamos seguir o caminho certo. E eu estou descansado e alimentado. E o outro chegou sem alimento e cansado, porque foi longe e voltou para seguir. Então, a vida espiritual é assim: nós não somos senhores de tudo, não somos senhores de ninguém, não somos maiores do que ninguém, não devemos ter pretensão de ser o tal, porque isso como eu disse no início, é direito carnal, mas de aprender um com os outros, é o que diz a Bíblia. Aprender o burrico inteligente, aprendeu com o burrico burro. Veja, não é só uma contradição. O burrico inteligente aprendeu com o burrico burro, que foi para o caminho errado. E nós, como seguidores de Cristo, só devemos seguir no caminho que Ele trilhou para nossas vidas. Aí nós teremos certeza de tudo o que fazemos será bem feito e abençoado por Ele, e servirá de benefício para o próximo. O reino de Deus é assim. O crente é assim, foi chamado para beneficiar o seu próximo e tomar cuidado da sua vida espiritual, porque isso é a vontade de Deus em nós. Deus nos abençoe e nos dê condições de estarmos alerta contra as pressões que vêm e permanecerão sobre nós. Até a vida de Cristo nós vamos ser perseguidos por essas pressões, e possamos dizer a todas elas, quando vierem como bola de neve, nos cobrir nos espíritos, para assim dizer: eu sou de Deus. Coisa bonita. Eu sou de Deus, e a bola para e se desfaz. O sol da justiça se levanta sobre essa bola de gelo e ela se desfaz. E nós veremos o Senhor. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Que Deus possa estar nos dando um restante de dia na sua presença e nos preparando para logo mais à noite estarmos aqui todos adorando ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Presta oração. Eu peço ao pastor Davi, que esteja fazendo essa oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã, Pai amado, te agradecemos pela escola bíblica cultural, e forma das tuas mãos, as vidas dos teus filhos que fazem aqui presente. Leva a nossa casa, assim que os processos na tua paz, e nos dá um restante de semana na tua presença. Seja o culto logo mais à noite, e é em nome de Jesus que nós oramos, que nós te agradecemos.